bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de arte, preparada para a turma do 4º ano, agrupamento D, ciclo da infância. Eu sou a professora Lorena e esta é a intérprete Débora. A arte tem muitas formas e está presente na vida de todos nós. Pensar sobre a arte também é pensar sobre a nossa vida e sobre o mundo em que vivemos. Sendo assim, a temática que abordaremos é arte e natureza se misturam. Vamos começar? Sêneca foi um filósofo, escritor e político romano. Certa vez ele disse: toda arte é imitação da natureza. Você concorda com esse pensamento? Você consegue perceber a arte presente na natureza? E os artistas? Eles representam a natureza em suas muitas maneiras de fazer dança, música, teatro e artes visuais? Deixo aqui essa reflexão. Gostaria de apresentar para vocês 2 tipos de materiais. O primeiro são os materiais naturais. Eles são matérias-primas com as quais podemos criar obras de arte, utensílios, dentre outros. Sua origem é vegetal, animal ou mineral. Os materiais naturais são aqueles vindos diretamente da natureza. Sendo um exemplo disso, a água, a madeira e os metais, ou mesmo as plantas e os seus frutos. Todos eles servem às diferentes necessidades da vida. Vou dar alguns exemplos. Na primeira imagem, temos um algodoeiro, um pé de algodão. Nesse caso específico, o algodão ainda nem foi colhido, está ali, diretamente no pé. Na imagem ao lado, temos um caminho com várias árvores. As árvores seguem intactas, em sua forma natural. Além dos materiais naturais, nós também temos os materiais sintéticos, que são aqueles que já foram processados de alguma maneira. Lembra do algodão que estava no algodoeiro? Ele foi colhido e passou por diversas interferências. Aquele algodão serviu para fabricar o cotonete. Agora, ele não está mais em sua forma natural. O cotonete é um material sintético. E as árvores? Da sua madeira foram fabricadas essas cadeiras. A árvore, que é um elemento natural, depois que passou por um processo de modificação, se transformou em uma cadeira, que é considerado material sintético. Agora, preciso que você me ajude com essa missão. Qual é o material sintético que está infiltrado em meio aos materiais naturais? Preciso de sua ajuda de detetive. Seria a areia, a flor, as sementes, a embalagem ou a beterraba? Chegue aqui pertinho da TV e aponte para o elemento sintético. Se você disse a embalagem, você acertou. Essa embalagem é uma embalagem plástica e o seu elemento natural são as resinas derivadas do petróleo. E você, já viu alguma obra de arte ou instrumentos feitos com materiais naturais? Como eram? Vem cá me contar, eu quero saber, hein? Pois é, eu já vi. Eu já vi algumas obras de arte feitas com argila. Falando nisso, você já brincou em algum lugar em que o chão era de terra seca? Já brincou com lama, com terra molhada ou úmida, que pode ser amassada, apertada e ganhar formas? E com argila? Pois é, argila é um material maleável composto de água e terra. Elas podem ser encontradas próximas de rios, de lagos e córregos. Ela tem diversas cores, como a preta, vermelha, marrom, branca, rosa e cinza. E depois de retirada do solo, ela pode ser utilizada em processos de modelagem, como este da imagem. Vamos descobrir algumas formas de fazer essa arte? O que não pode faltar? O processo de criar esses objetos ou outros tipos de trabalho. E é necessário preparar o espaço antes de iniciar a experiência. Para isso, você precisa forrar
o espaço com plástico, folhas de papel ou jornal. Afinal, ninguém quer deixar um ambiente sujo. Assista ao vídeo e descubra algumas formas de se trabalhar com argila. Uma das maneiras mais antigas para fazer potes e outros recipientes é a chamada técnica da bola. Nessa técnica, as peças são elaboradas a partir de uma bola, como podemos ver na sequência de imagens acima. Observe que com o polegar ou com toda a mão é possível fazer um furo e, aos poucos, ir abrindo a bola até que o espaço dentro dela se torne grande o suficiente para formar, por exemplo, um pote, um vaso, uma panela, uma bacia ou qualquer outro tipo de recipiente. Técnica do rolo. Essa técnica de modelar o barro utiliza rolos de argila. É preciso fazer vários rolos do mesmo tamanho e colocá-los uns sobre os outros. Depois, com a ponta dos dedos e molhando os rolos com água, é possível, aos poucos, juntar as partes, formando uma única peça. A técnica das placas começa com a criação de camadas finas de argila, que podem ser feitas pressionando o material com um rolo de madeira ou uma garrafa. Podemos ver 2 pedaços de madeira, que são usados como apoio para que as placas fiquem todas da mesma espessura, ou seja, com a mesma altura. Depois que as placas ficam prontas, é possível cortá-las do tamanho que quiser. Então, é só unir as placas no formato desejado. Com essa técnica, costumam ser criados pratos, bandejas e tigelas rasas. Agora que você já sabe manusear argila, quando tiver a oportunidade de trabalhar com esse material, se divirta bastante e utilize toda a sua criatividade. Inclusive, esses dias eu estava passeando pela Praça Universitária. Vocês conhecem essa praça? Nessa praça tem um museu a céu aberto, com belas peças que podem ser apreciadas ao longo do passeio. Lá você vai encontrar esculturas em bronze, argila e concreto. Lá está cheio de intervenções de arte urbana, como grafite, que contrasta com as esculturas e enriquece ainda mais o ambiente. A Praça Universitária, que na verdade se chama Praça Onestino Guimarães, exalta o trabalho de vários artistas goianos. Nessa imagem destaca uma obra de arte que está lá na Praça Universitária. Ela é de Antônio Poteiro e a matéria-prima para a realização da obra de arte é a argila. O interessante dessa escultura é rodeá-la para apreciar cada lado das casinhas, que tem um desenho bem diferente. Quando passar por lá, não deixe de contemplar. Quero apresentar para vocês uma outra artista que também utiliza elementos naturais em suas obras de arte. Você sabia que existem areias coloridas? Sim, Goiandira do Couto, que inventou uma técnica que a tornou famosa internacionalmente. Goiandira do Couto extraía 551 tonalidades de areia da Serra Dourada, que envolve a cidade de Goiás. A técnica criada pela artista consiste em desenhar a lápis na tela, aplicar cola e salpicar com os dedos areia colorida sobre o esboço, como demonstrado na imagem 1. Goiandira pintava casarões antigos e paisagens vilaboenses. Olha só uma de suas obras na imagem 2. Ela se tornou tão famosa que os seus quadros podem ser encontrados, inclusive, na sede da ONU, em museus e em coleções de arte de personalidades nacionais e internacionais. Quantas opções de uso de elementos naturais nas obras de arte! Falamos da argila, do trabalho de Goiandira do Couto com areia colorida, e existem outras inúmeras opções, como, por exemplo, escultura em madeira, artesanato com palha, com sementes, dentre outros. Basta você olhar ao seu redor e criar a sua própria arte. Inclusive, quero mostrar para vocês a arte de Maybe, essa minha amiga, que retira da natureza sua inspiração. Ela se dedica à pesquisa e mapeamento de plantas tinctórias. Dali, ela retira pigmentos naturais e faz a sua arte. Vamos conhecê-la? Então, eu desenvolvi todas as tintas que eu utilizei no processo. Quer dizer, eu não, a própria natureza.
Todas as tintas foram feitas com matéria-prima vegetal, coletadas aqui no Cerrado e mantendo também as suas propriedades medicinais. Eu parti do ponto sobre a renovação da natureza como meu guia de inspiração, sobre as formas dos troncos, como a natureza se regenera, as formas do relevo e o contorno do ambiente natural e como ela flui. Durante os dias em que eu fiquei produzindo, estava chovendo bastante por aqui. E eu pensei que se além da fluidez como inspiração, e se eu utilizasse a água da chuva como protagonista do processo? Então eu fiz alguns experimentos onde eu criava e depois colocava na chuva para que esse movimento da água também fizesse parte do processo. Para onde os aromas vão te levar hoje? Que riqueza de trabalho! Mas agora o artista é você. Te convido a encontrar elementos naturais e montar a sua própria obra de arte. Você pode usar folhas, sementes, galhos e o que mais a sua imaginação mandar. O meu trabalho eu já fiz. Utilizei folhas de diversos tons e galhos. Agora eu quero ver o seu. Mãos à obra! Foi maravilhoso estar aqui com você. Espero que se divirta fazendo a sua arte. Acesse ao portal Conexão Escola e realize as outras atividades propostas. Até mais! Te espero em nossa próxima aula!